voltando para a gente pincelar para falar de James Rodrigues, né? O James é um cara que ficou fora contra o Vitória e aí não viaja para o Chile. É um jogador que a gente estava falando aqui, a gente estava trazendo essa informação hoje no Boletim Diário. Informação que a gente tem é que no meio do ano ele deve deixar o São Paulo. É um jogador, então, que vindo à janela, né, com mais ofertas, ele tem sondagens dos Estados Unidos, sondagens também do futebol árabe. O James Rodrigues é um jogador que deve deixar o São Paulo. E aí quero ouvir um pouco você, Kaique, em relação ao James. Por quê? Porque é um cara que, pô, você até que agora entrou recentemente na cobertura do São Paulo pela Transamérica, sabe muito bem disso. É um cara que o torcedor, em geral, pergunta sempre. Ele sempre tem uma certa expectativa no que vai ser o James e o que o James pode nos entregar. E aí o James, mais uma vez, fica de fora, e aí o Zubeldia agora deixa muito claro. Ele deixou claro na coletiva que ele considera que outros jogadores têm que estar. Então assim, é uma situação que o próprio Rodriguinho, que faz a posição dele, entre aspas, tá com tempo de jogo, tá tendo chances no time, mas o James, por uma questão também dia a dia que a gente não está presente, então é difícil falar que tal cara tá errado, tal cara tá certo, porque a gente não tá no dia a dia dos treinos, né? Não tem mais acesso de imprensa, e não também que a gente fosse ser uma régua moral para tudo. Mas o trato dele com o James deixou muito claro que é um jogador que não está nos planos dele como uma certa prioridade, não vai ter cadeira cativa para o James. É o terceiro técnico que passa pelo São Paulo, terceiro técnico que faz isso. Se fosse apenas no São Paulo, poderia gerar debate, mas não é apenas no São Paulo. Foi assim no Everton, foi assim no Olympiacos, foi assim no Al Rayyan. Em todos os clubes que ele está passando, ele vem acumulando mais polêmicas fora de campo do que desempenho dentro dele. Para você, Kaique, James Rodrigues esgotou a paciência também? Esgotou e já faz um tempo, tá, Gabi? Faz muito tempo que eu sou totalmente contra ao torcedor que esperneia em rede social pedindo o James Rodrigues. Acho que o torcedor tem que se valorizar um pouco mais. Acho que o torcedor tem que valorizar a camisa, o peso da camisa do São Paulo, que é infinitamente maior do que o James Rodrigues. Se o James Rodrigues não tem vontade de vestir a camisa do São Paulo, se ele não tem tesão num clube... Travou aqui, né, o áudio deles. Não sei se foi... Ele vai desempenhar quando com a camisa do São Paulo? Ele vai jogar quando pelo São Paulo? Vai ter vontade quando de atuar pelo time do São Paulo? Porque, assim, se uma Libertadores, se um ano de Libertadores, se um ano importante para o clube, onde ele poderia ser, inclusive, protagonista de um torneio, de um campeonato, do tamanho que representa para o São Paulo a Libertadores, e nada disso anima o jogador, então ele está vivendo o futebol de maneira errada. Ele tem que entender que esse é o São Paulo. Ele tem que entender que ele está tendo a oportunidade de vestir a camisa do São Paulo. Não é o São Paulo que está tendo a oportunidade de ter o James Rodrigues. Muito pelo contrário, gente. Ele tem que entender o tamanho que representa o São Paulo. Então, se todas essas condições que o São Paulo dá para ele, em ano de volta de Libertadores, e o protagonismo que ele poderia ter, não anima o jogador para poder vestir a camisa, meu amigo, para mim um abraço pro gaiteiro e não tem que ter mais oportunidade mesmo. Joga quem tá com vontade, quem entende o tamanho e o peso da camisa do São Paulo. Essa é a minha opinião, pelo menos. Vejo dessa forma também, Kaique. Aí quem tá com a gente também, que a gente tá com quase 1.000 pessoas, quem tá com a gente no Twitter, pode ir pro YouTube dar essa moral, mas quem tá conosco no YouTube, deixa o seu like, a gente tem quase 1.000 pessoas, bora bater aí os 500 likes e também... ajudar, que a última live tinha bastante like também, a gente acabou tendo que começar tudo de novo, porque caiu meu áudio, depois caiu meu navegador, foi um caos total, Kaique não entendeu nada. Eu só queria ressaltar um outro detalhe, porque assim, o James Rodrigues, o que ele faz é muito prejudicial, inclusive para a questão interna no clube, porque ontem ele me posta um vídeo e uma sequência de publicações treinando em casa, né, querendo mostrar que ele está se dedicando. E querendo jogar, inclusive, torcedor contra o clube, contra o próprio treinador, tá? Porque aí ele posta esse vídeo treinando, qual o recado que ele quer dar? Que ele tá focado, que fisicamente ele tá bem, que o Muricy tá errado em dar a declaração que deu, que o Zubeldia tá errado em não relacionar. Ele quer simplesmente jogar o torcedor contra o treinador que acabou de chegar, contra o clube. Nada além disso, nada além disso. E aí no dia a dia a gente não tem o acesso, né? E muito torcedor acha que a imprensa dentro do centro de treinamento está lá para poder tumultuar, né? E muitas vezes a gente poderia estar lá para poder ver o que acontece de fato, né? Ver o desempenho do cara no dia a dia, no treinamento. Enfim, eu acho que essas publicações que ele faz acaba depondo mais contra do que a favor, porque a gente sabe que no dia a dia do clube é bem diferente daquilo que ele posta nas redes sociais, né?
Até porque se ele fosse um cara tão dedicado fisicamente, se ele fosse um cara que tivesse essa dedicação, essa questão física dele tivesse ok, ele tivesse com vontade de jogar, 3 treinadores que passaram por lá não teriam descartado o Rames Rodrigues praticamente, né? É um jogador que gera muito mais polêmica fora de campo do que resultado dentro dele. Para mim é uma fórmula de fracasso e para mim já deu errado. Eu não insistiria no erro. Meio do ano, fim dessa história, só para a gente encerrar, né? Porque já é uma coisa que cansa o torcedor também toda hora falar de Rames, viver a expectativa ilusória de que o Rames vai entregar o que a gente imagina que ele pode entregar. Ele de fato pode entregar aquilo tudo que a gente projeta, mas o cara tem que estar afim também. Gerou muita coisa. Então, assim, quando a gente fala que o Rames é o Neymar colombiano, não há, acho que não tem nem comparação, claro. É um grande craque, mas acho que em futebol o Neymar tá acima. Mas é muito mais sobre celebridade, cara. Assim, sobre ser um cara que gosta muito mais da vida dele como popstar do que como jogador. Então, eu acho que São Paulo não precisa disso agora. E o Zubeldia é o terceiro técnico. O Dorival barrava, tinha uma certa polêmica com ele, mas era o Dorival, campeão da Copa do Brasil, tinha a costa larga. O Carpini acabou sendo meio que um cara no meio desse caminho que, pô, ó o Carpini querendo causar, ó o Carpini querendo barrar o Rames. Ele não tinha essa costa larga, esse peito todo para ir lá barrar o cara, e aí o cara vai, volta, tem aquela coisa toda. Agora, o Zubeldia é um cara que chega, cai nas graças de seu torcedor, é um cara que tem muita personalidade. Então, para mim, se o Zubeldia é um cara que vem do treinamento, decide que o cara não tem que estar no grupo, para mim, fim de papo. É o terceiro técnico que fala isso. Então é uma situação que, claro, varia para cada técnico, mas é o terceiro técnico que dá um veredito final de não quero ter esse cara no meu plantel, não quero o Rames, não vou utilizar. Tem que ser respeitada uma decisão e não dá para ter tanto coro pelo Rames, porque é um cara que também não está muito afim pelo que a gente percebe, e aí meio do ano é um jogador que deve deixar o São Paulo, está muito bem desenhado esse cenário, vindo proposta, o Rames vai deixar o São Paulo. Murilo Casagrande mandou 2 superchats pra gente, fala que o Rames foi um erro, não aguento mais esse perninha, e fala também que torci muito por ele, não deu certo e acabou. Eu fui chamado de passapano do Rames umas 10 vezes pelo chat nas lives, falando que talvez estavam colocando as coisas nas costas do Rames que não são de encargo dele, estavam responsabilizando ele por coisas que ele não tinha tanta culpa, mas assim, paciência tem um certo limite, e assim, eu também, né? É igual o Luiz Ricardo Jorge. Quem é esse cara para falar do Rames? Ele torce pro Rames Futebol Clube, mas deixar claro para ele. Eu não sou a régua moral de nada, não sou o cara que dou a palavra final, não manda e desmanda em porra nenhuma. Só tô dando a minha visão, a minha opinião que eu tinha uma certa boa vontade com o Rames e tinha uma paciência. Para mim, desencanei total. Não sei o que o chat acha disso, não sei o que o chat pensa sobre, mas eu desencanei. Eu não sei o que o Kaique também acha, porque Gabi, é um cara que não dá motivos para você acreditar nele, né? Não dá motivos para você colocar e falar, porra, esse cara vai dar a volta por cima, esse cara quer estar aqui, esse cara quer abraçar essa chance. Para mim, é uma situação que tem que mais desencanar que tudo, né, Kaique? E aí o Diego também... Tem um comentário aqui do Rony Rocha, aí ele comenta o seguinte, ó, só porque o cara não vai jogar no deserto e na Bahia no campo pesado. Então faz o seguinte, dá um tratamento especial pro Rames Rodrigues e pergunta para ele na semana do jogo, fala, Rames, você tá afim de jogar? O campo de lá é pesado. Se você não tá afim, Alecrim Dourado, você fica no CT treinando, porque você não pode jogar com os demais jogadores porque o campo é pesado. Ah, no deserto você não vai porque o tempo tá muito seco, Rames. Quando tiver mais umidade, a gente leva você. Ah, meu amigo, vai lamber sabão, rapaz. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai dar moral pro jogador escolher onde ele quer jogar ou não? Ele tá vestindo a camisa do São Paulo, gente. Torcer pro Rames Futebol Clube, vocês estão de sacanagem. Vocês não torcem pro São Paulo, então. Pelo amor de Deus. Defender o Rames porque não tá escolhendo que não quer jogar no deserto? Tá escolhendo porque não quer jogar em campo pesado? Tá de sacanagem, pô. O que ele tem que os outros não têm? Pelo contrário, ele não tem vontade que os outros jogadores têm. E por isso eles estão sendo relacionados. Se o Lucas pudesse jogar sem uma perna, eu tenho certeza que ele já estava fora do DM. Se o Rafinha pudesse jogar todo quebrado, ele já estava fora do DM. Pelo amor de Deus, tá de sacanagem. E eu vejo um comentário muito recorrente que é também... Ah, mas por que ficar falando do Rames o tempo todo? Por que tem que ser pauta? Porque ele ainda é jogador e ele ainda ganha 1.200.000 por mês. Não é você que tá pagando, sai das contas do São Paulo. Então, assim, tem que ser pauta. Ele é o maior salário do São Paulo. A gente quer uma solução do caso. Ou o cara vai dentro de campo e dá certo, joga bem, ou é um cara que tem que deixar o clube, porque
é uma folha salarial de jogador grande. O salário do James pode ser destinado para um cara que dentro de campo vai ser diferente, vai resolver, vai jogar. Então você não pode ficar doando para o cara 1.200.000, né? E é o que o Kaique falou. Escolher o cara jogar. Esse jogo, putz, hoje eu não tô afim. Então, assim, ele faz muito controle de carga, faltou controlar a paciência dos técnicos dele, dos torcedores, e aí de novo, né? De novo querem jogar, mas também a imprensa joga contra o James, o técnico tá sabotando o James. É o terceiro técnico, então, que sabota o James. É o 10º da vida dele. Então, assim, algo em comum tem na história toda, né? Mas quem prefere acreditar em Coelhinho da Páscoa pode acreditar. Fato é que aqui a gente está trazendo muito mais a perspectiva real. E a informação real é: Zubeldia não quer o James no jogo contra o Cobresal por opção técnica. O staff do James, inclusive, por meio de pessoas da imprensa, afirma que ele tem condições físicas de estar. Zubeldia entende que ele não é um cara que vai ser útil contra o Cobresal e ele tá fora da lista, Kaique. Eu tô lendo alguns comentários aqui. Aí tá dizendo o seguinte, até um comentário que você tem essa informação que ele não quer ir pro deserto. Eu tô respondendo o comentário do colega. Foi o colega que falou que ele não quis ir pro campo pesado e não quis ir pro deserto para poder jogar. Enfim, ter que lidar com pessoa que tem a dificuldade do entendimento é complicado. Enfim, eu acho que esse assunto ele se torna até cansativo, né, Gabi? Porque aí a gente descobre quem é o torcedor que de fato torce para o clube e quem é o torcedor que somente faz parte do fã-clube de jogador porque tem grife, né? Lembrando que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, se sagrou campeão de tudo, sem poder contar com o James, né? Sem contar com o James Rodrigues. Né? Então, assim, eu acho que James Rodrigues, eu até vou evitar falar muito daqui para frente de James Rodrigues, porque ele é desse tamanho aqui, ó. Ele representa menos do que o tamanho de uma ervilha, se comparar ao São Paulo, né? Então, é lógico que a gente tem que falar, a gente tem que repercutir, mas o tamanho dele é muito pequeno perto do São Paulo, né? Para a gente se desgastar, ter que responder torcedor que faz mais parte de fã-clube de jogador do que, de fato, veste a camisa pesada do São Paulo, né? Em ano de Libertadores, a gente está discutindo um cara que não quer nada com nada e não está nem aí para o clube. Se dependesse dele, ele já estava fora faz tempo. Eu acho que é muito pequeno, né? Ano de Libertadores, um ano que o São Paulo tem grandes aspirações para poder ficar perdendo tempo com um cara que não quer nada com nada e não está nem aí para o clube. Né? Se tiver que passar por cima e pisar no símbolo do São Paulo, ele pisa no símbolo do São Paulo, porque ele nunca teve e nunca vai ter respeito com o São Paulo, porque ele não entende o que é o São Paulo. Ele não sabe o tamanho do São Paulo, não sabe a grandeza do São Paulo. Ele não faz a menor ideia, inclusive, do que é vestir uma camisa do São Paulo, independente do número, tá? Ele tá com a 55 lá, que somando vai dar 10. Ele não faz a mínima ideia do peso da camisa 10 do São Paulo. Até por isso, acho ótimo que o São Paulo não se rendeu em dar a camisa 10 para ele. Acho que faz muito bem. Deixa com o Luciano, que com todos os defeitos de reclamão, tomar amarelo, às vezes fica fora e tudo mais, pelo menos ele sabe o peso da camisa do São Paulo. Eu prefiro 1 milhão de vezes um jogador como o Luciano, que entende o tamanho do peso da camisa e respeita o torcedor e a instituição, do que um James Rodrigues que joga infinitamente mais bola, mas que não quer nada com nada. Mais ratos, menos James. E só para fechar também, o pessoal faz um comentário que é muito pertinente. James tem essa situação toda, que é um cara que está acomodado dentro do salário dele, é um cara que faz o fuzuê todo, mas ele não assinou nada forçado, não colocaram uma arma na cabeça dele e colocaram ele para assinar contrato. Tem que ser cobrado também diretoria do São Paulo, que fez uma contratação, mais uma movimentação equivocada, rasgando dinheiro com um cara que não tá nem aí com nada e fica refém de uma situação, porque chegou a dever pro James, né? Ainda deve pro James até onde a gente sabe, e aí fica refém dos desejos do cara. Então, assim, se fosse pra gente fazer uma cobrança geral, tem que cobrar do James Rodrigues, é claro, que é um cara que não quer nada com nada, mas da diretoria, porque ninguém forçou o cara a ir lá para assinar contrato. Então é muito bom a gente pontuar isso aqui, porque é mais uma movimentação equivocada, mais uma movimentação que São Paulo rasga dinheiro, joga dinheiro no lixo para um cara que não quer nada com nada, como bem falou o nosso Kaique Silva, e dentro de um balanço financeiro que o São Paulo Futebol Clube apresenta, com mais uma vez déficit financeiro, mais uma vez aumentando a sua dívida, que vai chegar ali a beirar a casa do 1 bilhão daqui a pouco, que já é os 620 milhões. Então, assim, vai chegar na casa do 1 bilhão daqui a pouco. Segue progressivamente aumentando a sua dívida do São Paulo Futebol Clube. Isso tem que ser pauta. Não só a situação do James, que é um cara que é mal
que é um cara que não tá afim, que foi mal utilizado por desejo próprio também, porque é um cara que não tá afim dentro de campo, mas a diretoria tem que ser cobrada, a gente tem que pontuar também em relação à diretoria.